pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha cursada do pré-grado na Barceló em 2020. Vale lembrar que esse ano tá meio complicado, as nossas aulas não foram presenciais e sim via Zoom por conta da pandemia e de tudo que a gente tá passando. Acredito que no início do ano que vem, o pré-grado de janeiro também vai ser online, mas sei lá, talvez o de maio e o de setembro sejam presenciais. Mas acho que toda informação é válida, né? Então eu vou contar a minha experiência. A primeira matéria que a gente cursou foi espanhol, que são duas modalidades. A presencial, que no nosso caso foi via Zoom, e a online. Na modalidade online são algumas perguntas que você tem que responder, e aí no final tem uma prova para ver se você está aprovado. Não tem uma data específica para todo mundo fazer. Cada um faz no seu tempo e tá tudo bem. Assim, tem uma data limite, mas dentro dessa data limite você pode fazer em um dia, em 2 dias, em uma semana. Vai no seu tempo. O espanhol presencial, que no nosso caso foi via Zoom, eu não gostei. Mas eu não gostei por quê? Porque eu já tinha feito outros cursos de espanhol, então eu achei muito raso, assim, muito superficial. Mas, para quem não tem conhecimento nenhum da língua, é super importante prestar bastante atenção no espanhol presencial, fazer os exercícios direitinho e tudo isso. A nossa prova de espanhol, eu acho que foram 5 questões, a prova escrita, que você tinha que... Uma prova era de verbo, que você tinha que completar um texto com o verbo no tempo certo. A outra questão era o verdadeiro e falso. Não lembro. Mas foi bem tranquilo, todo mundo tirou nota muito boa. E a nossa prova oral foi um vídeo que a gente gravou contando sobre alguém da nossa família no passado. As outras matérias são divididas em 2 partes. A primeira parte é biologia, química, anato e antropologia. Essas matérias, além das aulas no Zoom, a gente tinha que responder fóruns e choices no sistema da faculdade. Eu achei que isso sobrecarregou bastante a gente, porque tinha sempre muita coisa pra fazer, muito exercício, muito fórum, mas ao mesmo tempo era interessante pra você ir treinando pra prova, porque é exatamente aquilo ali. Então, antes da gente ir pra aula do Zoom, a gente tinha um material que os professores disponibilizavam na plataforma, que era os slides e um vídeo que eles gravavam explicando aquela matéria. Então, o ideal seria ler o livro, ver os slides e assistir a aula gravada. Eu confesso que no início eu não assisti a aula gravada, porque eu achava que era muita coisa. E, enfim, eu ainda tava me adaptando aos estudos. Eu tenho 26 anos, então tem 9 anos que eu saí do ensino médio e, sei lá, 5 anos que eu saí da faculdade. 4 anos. Então, eu não lembrava como que era estudar e pegar esse ritmo, eu demorei um pouco. Mas, assim, se você já tá no ritmo de estudo intenso, de várias horas por dia, pra você vai ser fichinha. A primeira era dessas matérias eu achei super tranquila, eu tinha estudado pelos livros e dado uma lida nos slides, e também assistido às aulas normais no Zoom. A nossa prova foram 100 questões e a gente tinha 1h20 pra resolver as questões, e não foi com o Zoom ligado, foi normal, assim. Como o meu pré-grado é o intensivo, foi o intensivo, a gente só teve a primeira era e a prova final. Então, a gente só teve 2 provas dessas 4 matérias. A final, eu não sei se foi porque eu já tava aqui no Brasil, no meio disso tudo eu voltei pro Brasil pra ficar com a minha família. E nisso, a gente sabe como é, né? Casa dos pais, avós, família, todo mundo querendo ver, final de ano. Então você acaba dispersando um pouquinho e aí, sei lá, antes eu estudava X horas e agora eu tô estudando muito menos X. Então, eu senti um pouco de dificuldade na prova final. Mas, conversando com outras pessoas, eu percebi que não foi só eu, assim, muita gente sentiu que a prova final foi bem difícil e foi com o Zoom ligado. O que atrapalhou bastante, porque, pelo menos na minha sala, a minha professora ficava falando o tempo inteiro e isso atrapalhou muito. E também tem a questão que pra final eu não estudei muito pelo livro, eu foquei mais nas aulas gravadas e nos slides. Porque ler um livro e resumir o que tá no livro eu tomava muito do meu tempo. E eu, enfim, tinha pouco tempo. Então esse foi um erro que eu cometi também. Então, se você vai fazer o pré-grado por agora, a minha dica é estude bastante pelos livros, pelo menos pra final.
porque nos slides e nas aulas gravadas eles não davam tanto detalhe quanto eles cobraram na prova. E dessas 4 matérias, a matéria que eu senti mais dificuldade foi biologia, mas graças a Deus surgiu um anjo na minha vida, que se chama Ana, e ela disponibiliza resumos. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para, se você tiver interesse, entrar em contato. Enfim, e tirando biologia, eu não senti dificuldade em nenhuma outra matéria. Química é uma matéria que eu gosto muito desde o ensino médio, então pra mim era super gostoso estudar essa matéria, por mais que seja difícil, eu gostava bastante. Anatomia é uma coisa que a gente vai estudar ano que vem também, no 2º ano. Então eu falei, eu preciso aprender essa matéria porque eu vou usar muito na medicina. E a antropologia eu achei a matéria mais fácil, então foi a matéria que eu mais estudei, porque como a prova é junto, se você consegue acertar muitas questões de uma matéria que você tem mais facilidade, precisa acertar menos questões das outras matérias. Basicamente foi isso de bases biológicas. A segunda parte da matéria é método de estudo, APS e epistemologia. APS e epistemologia, a gente só teve uma prova que foi a final. A primeira parte, que seria a primeira era, foram alguns trabalhos que a gente fez e as choices que a gente respondia no sistema da faculdade. Então, assim, a primeira era foi super tranquila, tirando o trabalho que deu muito trabalho pra fazer, porque eu tinha que assistir um filme, mas no final o filme era legal, então assim, valeu a pena. E teve a final, que foi com o Zoom ligado também, o que também atrapalhou, porque muita gente falando, mas a prova era muito tranquila. A PS eu estudei só pelos slides, porque eu já sabia que o que caía era o que estava nos slides, e epistemologia eu dei uma lida no material que eu tinha, então complementei com os slides. Método de estudo a gente não teve nem primeira era e nem final, era só uma matéria pra gente aprender mesmo a estudar, enfim. Era uma matéria com uma... A ideia da matéria é muito legal, mas eu não sei se por ser online foi meio chatinha, assim. Acredito que todo mundo que cursou essa matéria concorda comigo. Como vocês podem ver, esses aqui são um pouquinho do material que eu usei pra estudar. O material eu ganhei de uma amiga que tinha cursado no ano passado, pré-grado, então eu não gastei nada. Mas acredito que tenha em vários lugares vendendo o material do pré-grado, principalmente ali ao redor da faculdade, que tem umas xerox, enfim, algumas coisas assim. Mas o meu conselho é entre em contato com pessoas que fizeram pré-grado desse ano pra ver se eles têm o material pra te doar ou pra te vender por um valor mais barato. Porque muitas dessas matérias a gente não vai usar de novo, então assim, é mais papel no mundo, né? Enfim, no geral eu achei bem, entre aspas, tranquilo, só que ao mesmo tempo puxado, porque era muita matéria, muita informação, e eu acredito assim que eu não tenha aprendido o suficiente. Antes de começar as aulas do 2º ano, principalmente biologia e anatomia, eu vou dar uma lida de novo, pra relembrar as coisas, porque eu sei que eu vou usar boa parte delas no próximo ano, claro que mais aprofundado, mas eu acho que é muito corrido, sabe? E muita gente que eu conversei também teve essa impressão de que era muita matéria, muita coisa, principalmente por causa das choices, dos fóruns, dos trabalhos, enfim, era tudo muito corrido, mas, tipo assim, a gente tá fazendo medicina, né? Então não dava pra esperar menos que isso. E eu já ia quase esquecendo de falar sobre os professores. Na minha comissão, que era 77, não tenho o que falar. Todos foram sensacionais. Assim, nossa, tinha uma professora de anatomia que sempre dava conselhos motivacionais. Então, sempre que a gente tava meio mal, ela dava algum conselho e falava coisas bem legais. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Mas sei que teve muita gente que teve problema com professores na cursada. Enfim, essas foram as impressões que eu tive da cursada. Se você fez o pré-grado, me conta aqui nos comentários ou me manda uma mensagem contando o que você achou, se realmente bateu com a minha experiência ou se, sei lá, foi totalmente diferente. E se você tem alguém que conhece que vai cursar o pré-grado no ano que vem, ou até mesmo você, assiste esse vídeo, manda esse vídeo pra pessoa, eu acredito que vai ajudar bastante ela, tá bom? Um beijo!
e até a próxima!